adorar de graça, não é, irmão? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adorando o Cordeiro com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, abra o santo livro, por gentileza. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Aleluia. Todos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: o que és que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis a mim? Trazei-o. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que se sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, olha a fala do pai para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar-se em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o poderoso nome do Senhor. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, eu já preguei nessa passagem aqui talvez umas 2, talvez muito 3 vezes, talvez, abordando pontos diferentes. Mas lendo a palavra do Senhor essa semana e lendo esse texto, o texto da transfiguração de Jesus, um texto em que relata também uma profunda experiência em que um pai de família teve com Jesus, após o mestre descer do monte de transfiguração, após Pedro, Tiago e João ter essa experiência única com Jesus Cristo. Os escribas estavam discutindo com os demais discípulos que ali se encontravam. E Jesus pergunta, indaga aos escribas, perguntando: o que é que vocês estão discutindo aí? Qual é o assunto? E certamente, amado, o assunto mais importante não era a vida. Talvez seria a lei, seria a Torá, seria argumentos teológicos. E o pai, vendo que aquela discussão não levaria a lugar algum, e ele sabia que Jesus podia fazer aquilo que ninguém pôde fazer,
Ele interrompe aquela discussão inútil, fútil, e fala: mestre, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, para que expulsasse, para que curasse, para que libertasse o meu filho, mas eles não puderam, eles não tiveram condição. Irmãos, era a situação de um pai aflito, vendo seu filho desde a infância, mano, sendo tomado por um demônio. Jesus, quando vê aquela situação, aquele garoto, aquele jovem, possivelmente aproximadamente 16, 17 anos, Jesus pergunta: há quanto tempo ele se encontra assim? Jesus sabia, mas Jesus queria mostrar para mim e para você que o mundo espiritual ele é real, e que Satanás e seus demônios não perdoa, não respeita ninguém, não. Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele disse: não deixe lugar ao diabo. Irmão, Satanás, se ele tiver uma única brecha, ele vai entrar. E ele entrou na vida daquela criança, a ponto daquela criança estar endemoniada, ser atormentada, ser tomada, ser possuída por um demônio desde a infância. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Desde a infância Satanás estava na casa daquele homem. Desde a infância Satanás tomava o filho daquele homem. Irmão, todo pai que vê o filho numa condição, ele procura resolver. Ele procura resolver o problema. Se está enfermo, ele leva ao hospital. Se precisa comprar remédio, ele compra o remédio. Ele gasta o dinheiro, ele passa o cartão, ele vai no médico. Ele quer resolver. Você não acha que esse pai aqui já tinha buscado várias outras vezes situações para resolver a situação do seu filho? Lógico que sim. E ele não logrou êxito. E estava lá, invariavelmente, o garoto sendo tomado por aquele demônio, sendo lançado na água, sendo lançado no fogo, não conseguia falar, não conseguia ouvir. O menino era um boneco ambulante, não falava, não ouvia, revolvia-se no chão, tentava-se contra a sua própria vida, outrora na água, outrora no fogo. O pai desesperado. E ele falou: eu vou na igreja, eu vou atrás de Jesus. Mas Jesus não estava ali. Quem estava? Os discípulos. Irmãos, nós somos a representação do corpo de Cristo. O mundo espera da igreja uma solução para os seus problemas, mas a igreja não resolve o problema do mundo na força do seu poder, mas no poder de Deus, amado. E o mundo vai buscar em mim e em você. Isso pode acontecer na sua casa, no seu trabalho. Alguém com problema dentro de casa, problema no casamento, problema com os filhos, filhos endemoniados, filhas endemoniadas, no mundo das drogas, perdidos, loucos, marido cheio de problema. Pode dar eu pulo aqui, deixa comigo, fica tranquilo, deixa eu ficar empolgado. E eles vão vir atrás, amado, vão vir atrás, porque eles sabem que você é um crente, eles sabem que você crê em Cristo, eles sabem que você crê na palavra de Deus. Eles sabem que você jejua, que você ora, que você crê que Deus pode fazer o impossível acontecer. E quando eles veem que não tem condição de resolver, já foram nos psicólogos, terapeuta, já foram em tudo, já foram até em centros espíritas, buscaram outras religiões e não lograram êxito. De quem que eu vou lembrar? Daquele crente, daquela irmã, daquele irmão. E quando chegar, minha amiga, você teremos solução. O poder de Deus se aperfeiçoará na nossa fraqueza. Não foi com os discípulos. Ele falou: eu trouxe para os discípulos, e eles não conseguiram. Imagina a vergonha, mano, dos discípulos, orando, impondo as mãos, clamando. Irmão, o garoto estava endemoniado. Não é que eles começaram a orar e ele se manifestou. Ele estava endemoniado. Imagina o discípulo orando, impondo as mãos, clamando. Eles já tinham vivido aquela experiência. Assim, quando Jesus os convoca, os chama, Jesus sopra sobre eles o Espírito, e eles saem pregando, evangelizando, expulsando os demônios, curando os enfermos, a ponto de eles voltarem cheios de alegria e falar: mestre, no teu nome, olha, no teu nome até os espíritos imundos se sujeitam. Aí Jesus fala: alegrai-vos. Mas alegrai-vos sim, não só porque no meu nome os espíritos se sujeitam, mas alegrai-vos porque o vosso nome está rolado no livro nos céus. Por isso alegrai-vos. Mas eles já tinham tido experiência.
E agora eles tiveram uma tremenda decepção. E a decepção não era só deles, também é de Jesus. Quando nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus nos ordenou para fazer, Jesus também fica indignado. Jesus também fica frustrado, porque não é o teu nome, não é o meu nome, não é a minha honra nem a tua honra, é o nome dele, amado, que está em jogo. E o nome dele é santo, ele é poderoso, ele é eterno, ele pode tudo, porque é Deus, oh glória. Então é o nome dele que está em jogo, é o nome dele que está em questão. E Jesus fica indignado. Oh, geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando eu vou sofrer? Se tem uma coisa que deixa Deus indignado, é falta de fé. Porque Ele trabalha com fé. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador a todos aqueles que o buscam. Aquele pai, ele chegou, ele se aproximou de Jesus, mas ele não se aproximou com fé. Irmão, não adianta vir para esse culto se você não vem com fé. Não adianta vir para a igreja se você não vem com fé. Não adianta ler a Bíblia se você não tem fé. Não adianta subir o monte se você não tem fé. Não adianta jejuar se você não jejua por fé. Quem agrada a Deus, tenha fé em Deus, amado. Tenha fé. A falta de fé deixa Deus indignado. Jesus ficou indignado. O quê? Eu derramei poder sobre eles. Eu soprei sobre eles o Espírito. Eu declarei sobre eles a minha palavra. Como que eles não puderam? E Jesus não repreende só os seus discípulos. Ele disse: ó geração incrédula. Não eram só os discípulos, era todo mundo que estava ali. Os escribas, os discípulos, aquele pai que representa a sociedade, a família. Irmãos, tem gente sem fé dentro da igreja, como também tem gente sem fé fora da igreja. E Jesus fica indignado, ele fala: geração incrédula. Por quê? Isso me faz sofrer, isso me deixa extremamente indignado. Mateus 3,58, Jesus está curando, libertando e pregando a palavra. A Bíblia diz assim, olha que coisa triste. O próprio Deus curando, operando, expulsando, fazendo maravilha. O texto diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O Cristo não pôde operar, não porque ele não pode, porque ele estava fazendo, mas ele não pôde operar ali porque aquele povo que estava ali era incrédulo. E ele não pôde fazer ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O problema não era Jesus, o problema era eles. Então, o problema não é Deus, o problema é nós. O problema é se cremos que Ele é poderoso para fazer, e Ele é. Ele é, e Ele não mudou, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos de fé, irmão. Se queremos agradar o coração de Deus, é necessário fé. E não é fé da boca para fora, é crer que Deus pode fazer, porque Ele pode e Ele é Deus. Aleluia. Nessa última hora nós precisamos de fé, igreja. Precisamos andar por fé, viver pela fé, que Ele é poderoso para operar o impossível na nossa vida. Oh, glória. Mas pastor, eu não estou vendo. Você não precisa ver. A fé é o firme fundamento e a certeza das coisas que não se vê, aleluia, mas que se espera. O que é que você espera da parte de Deus? Creia! Creia! 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve aumentando a tribulação produz para nós não um peso eterno de glória, não tentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha para Jesus, ó glória. Creia em Jesus.
Creia que Ele pode operar aquilo que a gente não tem condição para fazer. A gente deve, amados irmãos, voltar a crer no Deus das causas impossíveis. Após a morte de Jesus e ressurreição, a Bíblia diz que algumas mulheres vão lá ao túmulo e elas o veem ressurreto, glorificado. E ele diz para elas: vai lá e anuncia que eu vivo estou. Elas saem desinvestidas correndo junto com Pedro. E quando elas chegam lá, elas falam que viram o mestre. Mas sabe qual é a palavra deles? Os mesmos que viram Jesus ressuscitar mortos, que viu o leproso ser limpo, que viu o paralítico andar, viu o homem da mão ressecada voltar a estabelecer-se a sua mão, que viram coisas espantosas e absurdas, viu Jesus parar um cortejo fúnebre. Irmão, você tem noção do que é isso? Uma mulher estava levando seu filho para ser enterrado, ele estava no esquife, morto, frio e gelado, e Jesus para e toca no esquife, oh glória, e aquele garoto levanta, oh glória. Eles viram Jesus ressuscitar a Lázaro, 4 dias morto e carcomido, putrefado, e o mestre gritou: Lázaro! E o morto voltou, aleluia, aleluia, aleluia. A tempestade se levantou, e a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento, e a tempestade falou: mar, aquieta-te! E o mar se aquietou. Vento, cala-te! E o vento se aquietou. Aí eles falaram assim, com medo: quem é esse, ó glória, que até o vento e o mar, aleluia, lhe obedece? O nome dele é Jesus, é o Cristo, Ele é o Santo de Israel, aquele que venceu a morte, Satanás e os seus demônios. É Jesus, oh glória, é o Cristo. Quando elas falam isso, o texto sagrado diz em Marcos 16:14, finalmente apareceu aos 11, porque Pedro estava lá. Estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Jesus foi lá para mostrar, para botar na cara dele a incredulidade e dureza de coração. Irmão, a gente pode ter vivido experiências com Deus, a gente pode ter visto coisas espantosas com Deus, mas por algum motivo, razão ou circunstância, a gente pode endurecer o nosso coração novamente, a gente pode tornar a ser incrédulo e não acreditar que Deus cumpre a sua palavra. Ele tinha dito: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ressuscitou, aleluia. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. E eles ficaram incrédulos. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Hebreus 3, 18 e 19 fala do povo do deserto. Irmão, lá só teve aqueles milagres lá. Em nenhuma outra parte das Escrituras há milagres como houve no Egito e no deserto. Mar se abrindo, codorniz e maná, água saindo, brotando da rocha, roupa crescendo no corpo e sapato crescendo no pé. Enfermidade não tomava o povo de Deus, porque Deus, o Jeová Rafá, os curava. Aleluia! O sol não escaldava eles, porque o Senhor é o sol da justiça. E a Bíblia diz que eles não puderam entrar no seu repouso.
porque foram desobedientes, o autor pergunta, e vemos que não puderam entrar. Por quê? Por causa da sua incredulidade. Depois de terem vivido e visto coisas extraordinárias, não entraram no repouso, não entraram na terra prometida, salvo Josué e Caleb e as suas famílias. Caleb, ele era já um ancião, ele já era um homem de idade, mas ele não perdeu a fé, irmão. Tem gente que entrou na igreja e tem a mesma fé do início, a fé singela, pequena, porém se robusteceu, cresceu, tomou proporção, volume, e continua crendo que Deus é poderoso para fazer. Caleb disse: eu estou tal qual quando Moisés, servo de Deus, me chamou, e se passaram 45 anos, 85 ele tinha, se não me engano, e ele falou: e eu mantenho a minha mesma fé, porque fiel é aquele que prometeu. Oh glória, aleluia, aleluia. Se tem algo que deixa o nosso Deus indignado, é a incredulidade. Nós dependemos de fé para viver, igreja. Você pode até precisar de dinheiro, mas você não depende de dinheiro. Você pode até precisar do seu emprego, mas você não depende do seu emprego. Você pode até precisar de uma casa, mas você não depende da sua casa. Você depende de Deus. Eu e você dependemos de Deus. Eu não dependo da minha mulher. Eu dependo de Deus. De Deus. De Deus. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Marcos 16:16, irmão, é fé para tudo. Fé para tudo. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Simples assim. Quem crer, primeiro tem que crer, e ter tempo de se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. Sem fé a gente não pode receber nada de Deus, não adianta. Porque Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Você pode ter necessidade, mas se você não tiver fé, Ele não vai responder. Você vai orar 1000 anos, 2000 anos orando pela mesma coisa, mas se você não depositar fé, Deus não vai atender, porque Ele não vai atender a sua necessidade. Você quer resolver a necessidade, Deus quer resolver a tua fé. A sua fé, a minha fé. Sem fé a gente não recebe nada de Deus. Salvação, poder, dom, capacitação, cura, libertação, tudo. Sabedoria, Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, literalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe a dada. Peça, porém, com fé. Fé. Aí ele diz assim, não duvidando, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. E não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber, não vai receber, porque até pede, mas pede duvidando, até ora, mas ora com dúvida. Ele diz: não vai receber do Senhor tal coisa que você pede duvidando. Lá no fundinho da alma, mano. Lá na gotícula do coração, lá naquela janelinha, fecha bem que ninguém tem acesso. É lá, Deus fala: está até orando, mas não crê realmente que eu posso fazer. Ele quer que eu faça, mas ele não acredita que eu faça. Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o justo viverá da fé. Existirá, terá existência. Como? Pela saúde? Não. Jesus disse: vocês, com todo o cuidado que tem, podem acrescentar um tombo da sua estatura? Não, não pode. Pode estar saudável, pode estar sem colesterol alto, pode estar sem glicose, pode estar tudo. Então você não existe se você não tiver fé. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós precisamos de fé para viver.
Precisamos de fé. O obreiro Fernando pregou aqui domingo passado sobre experiências com Deus, mas para ter experiências com Deus é necessário fé. Fé. Os discípulos tiveram uma péssima experiência porque não aplicaram fé. Senhor, por que a gente não pôde? Por que, Senhor? Em particular, eles foram atrás do mestre e falaram: por que, Senhor? Estava lá, bate-boca, debate teológico, debate melodia, debate dessas rádios, todo mundo discutindo, debatendo, querendo ter razão, querendo ter certeza e convicção. Mas poucos têm fé. A Bíblia diz: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra. A Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Agora está essa situação aqui, que há muito tempo havia na casa daquele homem. Talvez eu estou pregando aqui, você está lembrando de alguém. Rapaz, tem uma família que eu conheço. Quantos anos essa mulher vive esse inferno dentro da casa dela? Esse marido demoniado, louco, alcoólatra, agressivo, violento, que quando bebe não é ele mais. Não é ele mais, porque é uma outra pessoa. E sabe que essa pessoa? Satanás, é demônio, mano. Além da natureza caída, pecaminosa, os demônios entram ali, habitam ali e causam destruição. O texto diz que o Espírito lança ele no fogo, na água, no chão, para o destruir. Está escrito aí, eu li. Para o destruir. Satanás não brinca, ele está fazendo arruaça em muitas famílias há muitos anos, amado. Há muitos anos. Em homens, mulheres, filhos e filhas, sobrinhos, tias, avós. Satanás está entrando ali e está morando, habitando e causando arruaça, e as pessoas vão esmurecendo, não lutam mais, não guerreiam mais, não tem condição mais. A responsabilidade não era só dos discípulos, era daquele pai. A responsabilidade não é só da igreja, é sua. A sua casa é a responsabilidade sua, não é do pastor. O pastor está para ajudar, está para cooperar, a igreja está para cooperar, para ajudar, mas a responsabilidade é nossa, individual. E você está lembrando. Ou de repente você é essa pessoa que vive esse inferno há muitos anos. Quanto tempo acontece isso? Tem mais de 10 anos, pastor. Mais de 10 anos. Essa mulher desse jeito aí não muda. Não muda. Entra no culto, entra outro, entra na festividade, entra outro, vai no monte, faz isso, faz aquilo. Não muda. Quanto tempo você vive esse inferno com esse homem? Mais de 15 anos, pastor. Não muda. Bota a blusa, bota a terno, vai para o culto, vai para o monte, vai para a festividade do varão, tudo, fala em língua. Não muda? Não. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mestre, eu trouxe-te meu filho. Eu trouxe-te meu filho. Pronome possessivo. Significa o quê? O problema é meu. O problema da minha casa é meu. O problema do meu filho é meu. O problema meu, da minha esposa, é meu, é minha responsabilidade. Eu tenho que resolver essa bagaça aí. Está endemoniado, mas é meu filho. É alcoólatra, mas é meu marido. É cangaceira, mas é minha mulher. É louca, mas é minha mulher. É doido, mas é meu marido. Eu casei com ele. Ninguém te obrigou. Eu casei com ele. É doido, mas é meu marido. Então resolve esse problema. E como eu resolvo? Por meio da fé. Por meio da postura, da conduta. Aonde que o diabo entrou? Qual é a brecha? Eu tenho que tapar todas as brechas. Satanás entrou. Se ele entrou, tinha algum buraco. Deus me mostra. Senhor, me revela. Aonde é, Senhor? É na minha fala, no meu comportamento, na minha língua. Eu sou fofoqueira, eu compro, não pago, eu tenho gato na luz. O que é? O que é, Senhor? Me mostra que eu vou mudar, que eu vou fechar, que eu vou fazer acontecer por meio da fé. Que eu
estava errado, ele lutou. É meu filho. Eu trouxe o meu filho. E olha só como é que ele identificou. Que tem um espírito mudo. Ele não teve o todo da revelação. Porque ele estava fraco espiritualmente, amado. Não era só um espírito mudo. Não. Mudo e surdo. Que fazia ele ter atitudes, o YouTube talvez caia com essa palavra, mas atitudes suicidas. O garoto outrora na água, o garoto outrora no fogo. E este, olha só como é que ele identifica o problema espiritual. E este, onde quer que o apanha, ou seja, o garoto está tranquilo. Do nada o demônio vinha e tomava. Por exemplo, Vitor, eu estava indo para casa, saí do trabalho voado, sábado, para vir para cá na igreja cedo. Aí minha bicicleta soltou a corrente. Vitor conhece, você dá um exemplo, porque Vitor conhece, você não conhece. Minha corrente soltou e agarrou ali, entre o peão, o eixo e a basezinha da bicicleta. Quando entrava ali, meu irmão, é um osso para tirar. Eu puxo aqui para lá, tentando tirar, e a hora passando, chega atrasado, Jesus está repreendido, tentando tirar. Quem aparece? Gabriel. Lúcido, perfeitamente lúcido. Mas tem vezes que ele está lúcido, Paulo Vitor. Né? Às vezes ele está lúcido, mas outras vezes a gente só vê ele como? Perfeito. Quem que tirou a minha corrente agarrado ali? Ele. E aí, pastor, o que aconteceu, mano? Gabriel, agarrou esse negócio aqui, mano. Já tentei de tudo. Já puxei, a mão estica de caixa, eu já nervoso. Não, pastor, segura aí. Sabe o que eu entendo, ó? Você dá uma puxada aqui e tem que ir vindo para trás, mano. Tem que vir puxando. Se você ficar só parado puxando, tu vai na força. É no jeito. Tem que ir vindo para trás. Que vergonha, cara. Ele foi puxando a corrente. Piu! Eu falei, ele viu, mano? Eu falei, Deus te mandou aqui, mano. Obrigado, mano, obrigado. Há quanto tempo o Gabriel vive assim? Anos. A responsabilidade pode ser minha? Pode, já visitamos sempre operação, qualquer coisa. A responsabilidade é do pai dele. A responsabilidade é dele. É dele. Mas o pai aqui assume. E ele identifica. Aonde quer que o apanha, o despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. O garoto estava ficando esquisito, mudando a sua forma, a sua imagem. O garoto estava com a imagem transfigurada, em que o pai e a mãe já não conheciam mais. Você já viu gente assim, amado? Em que o pai olha para o filho e não consegue identificar. Meu filho não é assim. Minha filha não é dessa maneira. Olha só o que as drogas estão fazendo. O que o álcool? Tem duas meninas que eu conheço aqui de muitos anos em Magé, mas as meninas estão esqueléticas, destruídas, eram meninas bonitas, acabadas, destruídas. É só droga? Não! São demônios. A pessoa vai secando. E eu disse a teus discípulos que expulsassem e não puderam. Vamos conjecturar? Conjecturar é formar heresia. Será que ele não tentou, o pai? Talvez orar, impor as mãos e falar? Sai, porque ele disse que levou aos discípulos para fazer. Se ele falou, ele sabe. Ele tentou, ele não conseguiu. Foi onde que Jesus ficou indignado. Oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o, tragam a mim. Agora, será que nós somos essa geração, amados, incrédula, sem fé, ou com pouca fé, sem exercitar a fé que o Senhor nos deu? Há um conceito teológico dentro disso, que é um debate, que dizem que isso é perigoso e relativo, porque se é falta de fé, o problema não é meu, o problema é de Deus, porque quem dá a fé é Deus. Logo, se quem dá a fé é Deus e eu não consigo exercer, o problema não é meu, o problema é Deus. Só que Deus dá a fé para a gente exercitar, porque fé é igual músculo, se não exercitar não cresce. Não cresce, fica estagnada.
Trazei-o aqui. Aí Jesus, continua o texto, 19, 20. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes, versículo 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Aí olha isso, o pai está dizendo, ele está dando um relato. É o pai que está dizendo no versículo 22. Muitas vezes, no 21, Jesus pergunta: há quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E ele continua, 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha o diagnóstico dele. Aí ele vai e diz isso aqui, ó: mas se tu podes fazer alguma coisa. Opa, o que ele está perguntando? Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Já li 200 mil vezes essa passagem. Aí Deus me deu só a luz, só nisso aqui, ó. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele estava falando com quem? Com quem ele estava falando? Qual o nome dele? Jesus. Qual o nome dele? Jesus. E Jesus é aquele que, quando entrou na sinagoga, Marcos capítulo 1, um homem endemonia na hora. E Jesus expulsa aquele demônio ali, todo mundo fica pasmado. Jesus é aquele que está fazendo um culto no lar. Alguns amigos têm fé, porque tem um amigo paralítico, e eles veem que não dá para entrar pela porta, eles entendem que pelo telhado dá. E a Bíblia diz que Jesus, olhando a fé deles, vendo a fé deles, do paralítico e dos amigos dele, a fé, eu não vejo, mas Deus vê. E quando a gente está num nível de fé até elevado, eu e você como crente conseguem ver. Como assim, pastor? Me prova na Bíblia. Paulo viu, eu vou mostrar. Paulo viu a fé de alguém. E Jesus viu a fé deles. Aí Jesus dá uma palavra assim, amados. Olha só: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, olha, para perdoar pecado. Aí ele diz assim: o que é mais fácil? Teus pecados são perdoados ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecado, eu te digo: levanta e anda. Oh, glória! Eu salvo, eu vim para salvar, mas eu também curo, eu também liberto, eu também quebro cadeia, eu não se demônio por terra, eu não se demônio por terra, eu sou Deus, oh glória! Eu posso. Olha, fala dele, se tu podes fazer, claro que Deus pode, claro que Deus pode. Ele ressuscitou o menino no esquife, já falei, ele curou a sogra de Pedro. Irmãos, a gente está um cristão, meu Deus do céu, a gente não ativa. Irmãos, olha só, escuta. Até febre. Olha como é que a gente está frio. Até questão de febre. Até questão de febre. A gente não ora mais. Não, tem dipirona ali. Tem Tilenol ali. Não, vou levar no hospital, tomar injeção. Você pode ir. Deve ir. Não é isso que eu estou pregando? Mas a gente não ativa mais a fé. Por que eu estou falando isso? Porque a sogra de Pedro, ela estava com o quê? O que a Bíblia diz? Que ela estava com febre. O que Pedro fez? Chamou Jesus. Chamou o Cristo. E a Bíblia diz que ele repreendeu a febre. Opa! Se ele repreendeu a febre também é um espírito. Um espírito de enfermidade. E nós como crentes não oramos mais, amado. Por quê? Falta-nos fé. Falta-nos fé. Febre, em nome de Jesus de Nazareno. Eu te repreendo. Sai dela, sai dele, sai da minha casa.
E ela voltou a ficar sã, começou a servir. É ele que ele está perguntando, mas o senhor pode fazer alguma coisa? É ele. Ele desce do monte, está orando, Cristo. Chega um leproso, Senhor, se tu podes, me faz limpo. Ele disse, eu quero. Por quê? Porque o leproso creu e foi curado. O mudo fez falar. Paralítico, ele fez andar. Lázaro estava morto, ele ressuscitou. A onda se levantou, ele fez a queimar. O vento estava soprando e falou, cala-te. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso Jacó, a igreja. O nosso Deus é tremendo. Ele é tremendo. Ele é terrível. Ele é Deus. Se tu podes fazer, Ele pode. Ele pode. Irmãos, orou, clamou, intercedeu, buscou a face. Dependendo da situação que está demorando muito, entra numa campanha de consagração, jejum. A responsabilidade é sua. Você pode até colocar no grupo da igreja, você pode até pedir os obreiros, pastores, diáconos e irmãos de oração, mas a responsabilidade é sua, é minha. Eu e você devemos lutar pela nossa causa. Olha aí, isso aqui foi uma afronta para Jesus. Olha, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O Cristo curou o cego de nascença. Tem noção do que é isso? Cego de nascença, nasceu cego. Senhor, quem que pecou? Ele ou os pais para que nascesse assim? Nem ele, nem os pais. Mas assim foi para que nele se manifestasse a obra de Deus. Aleluia. Os nossos problemas é para que Deus seja glorificado, exaltado. Se tu pode, olha aí, quando eu li isso, o Espírito Santo fez um letreiro, logo chegou assim na minha cabeça. Meu Deus do céu. Se tu podes fazer, se tu podes fazer, curou 10, agora não lembro se era 10 cego leproso, e só um voltou para agradecer. Olha, não lembro mais a passagem. 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. Aí, curou. 10 leprosos. Só um voltou. Cadê o resto? Curou um paralítico de 38 anos. A Bíblia não informa se ele nasceu assim ou se aconteceu algo. Eu mais acredito que aconteceu algo, que ele não nasceu assim. Eu acredito que aconteceu algo e levou ele à paralisia. E Jesus o curou. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E esse pai está falando, se tu pode fazer, o nosso Deus pode, igreja. Senhor, quando eu tento, desce outra de mim, dá vontade de pegar aquele paralítico. Rapaz, lá de ser frouxo, homem. Crente frouxo, lá de ser mole, todo poderoso se revelou a você, cabra. Levanta, cangaceiro. Mas Jesus não perguntou isso. O que quer que eu te fale? Mas quando eu vou, desce outro de mim. Jesus vai lá e restaura aquele homem. Levanta, toma tua cama e anda. A responsabilidade é sua de crer, a minha de fazer. Mas eu trabalho com fé, não com necessidade. Necessidade eu resolvo, mas eu quero resolver a sua fé. Fé. Podes fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Aí versículo 23, Jesus diz, olha só como é que é a responsabilidade, ó. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Como quem diz? Você está perguntando se eu posso. Você está perguntando se eu posso, está brincadeira comigo, né? Eu que criei o mundo, o mar, os oceanos, a baleia jubarte, as estrelas, o sol, a lua. Você está falando comigo? Você está falando comigo do Salmo 33, 9, e falou, e tu se fez, mandou, logo tudo apareceu. Você está perguntando para mim se eu posso? É isso mesmo?
convém de tapar a boca. É melhor ficar assim, João. Cala a boca e tenha fé que Deus opera na tua vida. Ele luta o cativeiro. Mudou. Você está falando comigo? É isso mesmo? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Ricardo, pode nada. Pode nada, ele é nada, é lama, barata, pó, cinza. Mas Jesus, ele pode. Aí Jesus fala assim: o problema não sou eu não, comigo. Se tu podes crer, tudo é possível ao sujeito oculto que crê. Quem é? É eu? Você? Quem? É alguém. A questão é fé. É fé. Ajuda-me. Ele disse: ajuda-me. Ajuda-me. Versículo 24. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, depois que ele recebeu essa palavra de Jesus, aí Jesus foi lá na ferida, botou o dedo lá onde estava saindo o pus e falou: é aqui que é o seu problema, não é só o seu filho não, cabra, o demônio está aí, não é só esse problema não, o problema é que você diminuiu a fé, você não tem fé, eu vou botar o dedo na sua ferida, cabra. Aí o olho dele, de lágrima, e disse: eu creio, Senhor. 24, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O problema era o garoto? Era. Ali não era a causa, era o efeito. A causa qual era? A falta de fé. Esses problemas que todo mundo vive, irmão, é só o efeito. A causa é a falta de fé. Você já viu muita gente falando assim: ora por mim. A igreja deve orar, foi chamada para orar. Mas a própria pessoa não luta. Não luta. Mas agora aqui, ele enxergou, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda. Lembra de Marta? Quando Jesus chega, ela já vem dando crise. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele é teu amigo, ele te ama. Nós te amamos, Senhor. Cansamos de cear junto, comer junto. Como é que você ouve um recado e não vem? Demorou ainda 2 dias. Por quê? Calma, Marta. Aonde ele está? Já foi sepultado. Lázaro morreu. Não, Lázaro dorme. E eu vou despertá-lo. Não, Senhor, tu não está entendendo, ele já está morto há 4 dias. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, glória, ainda que esteja morto, ele viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Por que Lázaro ressuscitou? Pelo poder de Deus? Mas porque Lázaro cria. Lázaro cria, meu amigo. Lembra da oração de Jesus? Nesse episódio aqui? Aí ele diz assim para Marta ainda: não te hei dito, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Glória. Se crer, tu vai ler. Lembra da mensagem? Olha a mensagem, mano. Jesus desce do monte, eles estão debatendo, discutindo, batendo boca, os escribas, os discípulos. E está lá o problema, o garoto demoniado. Está lá. Aí, quando Jesus está falando com Marta, fala: eu vou ressuscitar Lázaro. Ela: eu sei. Na ressurreição do último dia. Eu fui na escola bíblica. Eu fui, pastor Ricardo me ensinou direitinho, aprendi. Não. Aí eu falei: não. Ele vai ressuscitar lá também, mas eu estou falando desse problema agora. Eu vou ressuscitar ele agora. Agora. E ressuscitou. Mas ele disse para ela: não te hei dito, João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Eu já estou entrando na minha conclusão. Marcelo, por favor, amado, me acompanhe por gentileza. A responsabilidade é nossa.
Escuta isso aqui, Romanos 4, 19 em diante. Fala de Abraão. E não enfraqueceu na fé. Lembra que eu falei que fé é igual músculo? Eu estou bastante tempo sem pedalar. Muito tempo. Isso está quebrado há tempo já. É um cacau para consertar. Vai ficar lá até a provisão chegar. Eu não tenho hoje força, Rogério, no músculo, nem condicionamento de subir aquele morro da torre ali. Não tem ali? Perto de Jardim ali? Jardim não, Maringá, né? Aquele morro da torre. Eu não tenho, mas já subi ali várias vezes quando estava condicionado direitinho. Agora, acima do peso, não dá. Agora, sem exercitar, a perna ficando fina, não consigo. Eu tenho que voltar gradativamente a me exercitar para eu começar a me fortalecer. Olha aqui o que a Bíblia diz, ó, e não enfraqueceu na fé. Então a fé pode crescer. E nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Lembra do que eu falei? Não atentando nós para as coisas que se veem. Abraão não atentou para o seu corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, oh glória, dando glória a Deus, aleluia, estando certíssimo de que ele tinha prometido também que era poderoso para o fazer. Então Abraão não atentou para a velhice dele, não atentou para o ventre de Sara, nada, mas ele foi fortalecido na fé. Como? Dando glória a Deus. É por isso que eu amo também meus irmãos assembleanos, quer dar glória a Deus misturado com aleluia mesmo, o tempo todo, do começo ao fim. Ah, tem unção, não tem, ele não quer saber, eles dão glória, é rolê, ele não quer saber, eles dão glória, dão aleluia, e aquilo vai ficando gostoso, igual estava o culto aqui no começo, um dando glória lá, outro dando glória aqui. Nós temos que adorar, glorificar, para quê? Ser fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque fiel prometeu. Abraão, o quê? Eu vou olhar para a minha velhice, olhar para a velhice da minha mulher, mas só para a gente entender. Abraão falou que o meu papel é só crer, e eu vou andar dando glória àquele que me prometeu. E ele foi fortalecido na fé. Escuta, igreja. Jesus estava indo para a casa de Jairo. A filha de Jairo estava enferma, doente, perto da morte. E a Bíblia diz que no meio do percurso, do trajeto que Jesus estava indo para a casa de Jairo, aparece alguém. Quem? A mulher do fluxo? Sim. Então Jairo vai até Jesus para resolver um problema de cura. Mas só que no meio do problema aparece uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo, que já há 12 anos acontecia isso. Pesquisa na internet o que acontece com a mulher se ela começar a perder muito sangue. Unha cai, cabelo cai, a pele fica feia, anêmica, esquelética, desidratada. A mulher fica um zumbi em forma de gente. Ela não podia nem estar no meio da sociedade, não podia. E a Bíblia diz assim, Marcos 5,33, então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e postou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Ó, ela foi para resolver o problema do fluxo, mas a fé dela era tamanha que na verdade a prioridade não era o fluxo de sangue, era a salvação, era a vida eterna. Ela creu para a salvação. E Jesus diz assim: olha o bônus, vai em paz e ser curado desse teu mal aí. Vou te dar um bônus. Você precisa de salvação, vou te salvar. Mas vai em paz e ser curado desse mal. Mas olha nessa passagem que acontece. Alguém me tocou. Opa, a multidão te aperta e oprime, Jesus. E tu fala: alguém te tocou? Olha o discípulo. Não, eu sei bem que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou com fé, Pedro. Tem muita gente perto de mim, pouca gente com fé, Pedro. Alguém me tocou com fé. É aquela mulher se escondeu com medo, porque ela poderia ser punida pela lei. Aí ela ficou ali, e Jesus falou: ei, não se esconda, se levanta,
irmãos estão tocando, querendo tocar aquela coisa. Jesus, meu filho, meu marido, vai na minha casa. Não vou na casa de Jairo. Aquela mulher foi lá com pouca força e se arrastando. Foi lá e Jesus, alguém me tocou, oh glória. Porque de mim são virtude. Aleluia. Você não está entendendo? Eu estou inflamado. Eu estou crendo que Deus pode fazer algo novo no nosso meio, igreja. Aleluia. Glória. Aleluia. Os demônios, a sociedade, a pessoa quer diminuir a nossa fé, amado. Porque quando Jesus salva e cura aquela mulher, chega alguém para falar para Lázaro: Lázaro, não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. Ó, mas a gente está falando daquele que ressuscita morto. Jesus foi para curar. Ele falou: não deu tempo. Ó, eu estou sentindo a presença do meu Pai, meu Deus. Lázaro, Jairo, eu ia dar para curar, mas agora eu vou fazer algo mais extraordinário ainda. Eu vou ressuscitar a tua filha. Aí olha o que Jesus diz para Jairo. Estando ele ainda a falar, chegaram alguns principais da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta. Como quem diz: teu problema já era, não tem jeito mais. Esse teu filho, tua filha, teu marido, tua casa, teu emprego, tudo está morto, acabou. Para quem fala de nós o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente lá, crê somente, Jairo, crê somente. Eu vou lá, eu vou entrar na tua casa, só crê. Se tu não crê, eu não entro lá não. Se tu não crê, eu não entro lá não. Se tu crê, eu vou lá. Foi lá e ressuscitou a menina. 12 anos de fluxo, 12 anos de idade, a garota. Jesus foi lá e ressuscitou. Lembra do centurião? A Bíblia está repleta, irmão. Eu vou acabar. A Bíblia está repleta de situações para a gente crescer. Mateus 8,13. O centurião romano: e disse ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. Oh, aleluia. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Um centurião romano, não era judeu, não era da tribo, mas ele creu que Jesus era poderoso. Ele falou: eu sou um sujeito de autoridade. Eu disse: esse vai, ele vai, esse vem, ele vem. Mas eu sei, se tu disser somente uma palavra, oh glória, o meu servo sarará. Aleluia. Mas Jesus falou: opa, nunca vi tamanha fé. Jesus se maravilhou. Nunca vi tamanha fé em Israel. Vai, e como creste, te seja feito. Oh, aleluia. Atos 3. O paralítico à porta formosa. Pedro e Tiago, Pedro e João estão indo na hora da oração. E está lá aquele homem pedindo esmola. Pedro fala: não deu prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Como que ele andou? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas ele disse: o que eu tenho eu te dou. Se eu te dar uma coisa, você tem que receber. Se tu não pegar, tu não recebeu. Quando Pedro fala isso para ele: o que eu tenho eu te dou, ele poderia falar: tudo bem, mas eu não quero. Mas se eu te dar, você receber, é seu, já não é mais meu. Então ele estava entregando, irmão. É até difícil falar isso. Não estou falando sobre fé, não estou falando sobre a pessoa do ser de Deus. Mas Deus é o autor e o consumador do quê? Da fé. Então o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele falou: eu quero, me dá. Eu creio. E ele levantou, mano. Aí Pedro vai explicar. Atos 3:12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: ora, mas israelita, por que vos maravilhais disto? Ou seja, por que vocês estão glorificando quem ele levantou? Tipo assim. Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, poder ou santidade,
santidade fizéssemos andar este homem. 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, o paralítico posto à porta formosa, quando Pedro falou, ele creu. Ele falou, eu quero. E Jesus falou, opa, se tu pode, se tu crê, então eu opero o querer, poder efetuar. Então ele falou, aí Pedro falou, não é pela nossa virtude e nem santidade que fizemos andar este homem. Não foi a gente. Nem pela virtude, pelo poder nosso, porque não temos, e nem porque vivemos em santidade. Isso faz parte. Mas note que isso não faz nem tanta parte, mas olha só, que Mateus 7 diz que naquele dia, a Bíblia diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem é que faz a vontade. E esses, ele vai falar, em teu nome curei, expulsei demônio, fiz maravilha, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles realizaram o milagre, mas por causa deles, não, a Bíblia diz aqui, santidade deles também não. Qual foi a questão? A fé daquele que ouviu e o poder de Deus que opera mediante a fé. Não é quem faz. Quem faz não é nada. Quando a gente vive essa espiritualidade, a gente consegue até observar a fé dos outros. Atos 14:8. Já estou terminando de fato de verdade. Estava sentado em lista certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E quem escreve Atos é Lucas. Lucas é médico. Médico como é? Certamente ele foi. Há quanto tempo você é paralítico? Desde o nascimento, Lucas. Ah, é? Você nasceu assim? Nasci assim. Nunca andou? Não. Coxo? Sim, coxo dos dois, dos pés. 9. Este ouviu falar, Paulo, que fixando os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo estava andando e olhou para ele. Quando bateu o olho nele, viu que ele tinha fé para ser curado. Sensibilidade espiritual. Ele olhou e disse em voz alta: você está vendo, irmão? Eu respeito todo mundo é crente, mas é salvo. Eu sou mais aliançado desses crentes aqui, ó. E disse em voz alta, voz de crente bravo, doido mesmo, maluco, quer saber de vergonha de nada, quer saber o que vão pensar, ele não quer saber. E disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Por quê? Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, porque ele ouviu que Paulo estava pregando Jesus, que cura, que salva, que liberta. E ele, quando passou, falou: é aquele homem ali que está pregando, mas eu sei que não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com aquele. É ele que pode me fazer andar. Aleluia! Ele é poderoso, ele é Deus. Fé é decisão, irmão. Fé é decisão. Decida crer. Decida crer. Marcos 9:24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Eu quero te convidar, amado, a ter um ato de fé. A minha esposa tem falado muito comigo sobre isso. Muito comigo. Orado comigo sobre isso. Ato de fé. Ato de fé. De crer. E várias vezes ela tem que perguntar: tu crê, homem? Tu crê, homem? Tu crê, homem? Creio. E ela pergunta: tu crê, homem? Creio. Agora a fé, ela pode ser desenvolvida. E eu vou explicar isso aqui e eu termino. Escuta. Marcos 11:20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde a raiz. Lembra a passagem da figueira seca? Jesus amaldiçoou a figueira. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus.
tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, e se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, eu vou operar, eu vou agir, mas tem algum arranca-rabo com alguém? Tem alguma raizinha de amargura aí? Não adianta, se tu não falar para Deus, Deus sabe, não vai fazer. Não vai fazer. Porque além de ter problema, também pode ter a questão da falta de fé. Então o que Jesus está falando, olha só, você viu a figueira secar? Vi. Se você tiver fé, você vai falar para esse monte, lança-te no mar, e ele vai, sem duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, e lhe será feito. Um monte fala de obstáculo, problema, situação, circunstância. Lá em Marcos 4, ele explica isso com um pouco de mais detalhe. Olha só, Marcos 4,30. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda. Preste atenção nisso aqui. Que quando se semeia na terra, então ele não está falando que a fé é do tamanho. Você já ouviu gente falar isso? A fé é como do tamanho. Não, é como o grão. Ele está falando de tamanho, ele está falando de semente. Fé é semente. E nenhuma árvore nasce grande. A árvore ela nasce como? Mas só que ela cresce. Ele está falando de semente, não de tamanho. É como um grão de mostarda. Quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Lucas 16,6 diz, e diz: Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis à amoreira: desarraia-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então ele está falando, se você semear no Senhor a sua fé e continuar crendo, regando com lágrimas, regando com fé, aleluia, ela vai crescer, irmão, e vai se tornar uma grande árvore a ponto de você abrigar outras pessoas. Então creia, a sua fé pode crescer, ela pode desenvolver. 2 Tessalonicenses 1,3 diz, Paulo fala assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. A vossa fé cresce muitíssimo. Olha a fé de Abraão. Eu li o texto que Paulo fala dele em Romanos, capítulo 4, 19 e 20. Mas o autor de Hebreus, olha como que era a fé desse velhinho. Hebreus 11,17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será bendita a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, aleluia, para até dos mortos o ressuscitar. Então Abraão, ele não ia matar, mas ele falou: Senhor, se tu me pedir isso mesmo, eu sei que tu não opera com isso, com o sacrifício humano, mas se tu me pedir, eu faço, porque eu sei que a vida e a morte pertencem ao Senhor, e se eu matar, o Senhor ressuscita. Tu ressuscita. Isso é fé, mano. Isso é fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Crê somente, não duvide. Crê somente, não duvide. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: eu sou uma criança, eu não sei falar. Carol pregou aqui ontem, amado. Primeira vez, a Carol está ali. Carol pregou aqui ontem, pela primeira vez. Ela falou aqui, eu estava nervoso.
pregou aqui, Eliane, irmã, Graça, todo mundo aqui que já pregou, Elane, todo mundo que vem teme e treme. Mas além de um ato de coragem, tem que ter fé. 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 Aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, o quê? Como que tu fala a criança? Eu estou tratando com criança, Jeremias. Aqui onde eu mandar tu ir, tu vai. O que eu mandar tu falar, tu vai falar. Jeremias, eu vou te dizer mais. Viste aquela vara de amendoeira? Vi. Então, Jeremias, escuta uma coisa. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu faço o que eu prometo, Jeremias. O seu papel é só crer, meu amigo. E eu faço na tua vida. Então eu não sei qual é o teu problema. Como você talvez não sabe muito dos meus. Mas eu tomei uma decisão. Eu decidi crer. Ah, vai fazer amanhã? Não sei. Vai fazer agora? Também não sei. Vai fazer daqui a 5 anos? Não sei. Vai fazer daqui a 10 anos? Não sei. O meu papel é crer, 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 crer que Deus é poderoso para fazer. Fique sobre os seus pés com fé em nome de Jesus Cristo comigo. Aleluia. Aleluia. Já que o seu pensamento, amado, nas suas adversidades, ou nas adversidades de outros, fala assim: eu não creio. Aqui, amado Adriana, aqui é Adriana, amado, viveu um milagre. A Liz, minha esposa que batizou a Liz, batizou no sentido, pelo amor, tem que explicar, né? Batizou no sentido de carinho, chama de pacotinho da felicidade, a gente chama de pacotinho da felicidade. Porque a alegria que trouxe, não só para a Adriana, para o Glaucio, mas para todos nós, porque foi uma promessa da parte de Deus. Elane está aqui com o Diogo, um garoto lindo, bonito, uma promessa de Deus, amado. Viver um milagre, porque por meio da fé. Fé. Sara, Rodolfo, fé. 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 É o nosso Deus. Grupo de louvor, por gentileza, amados. Bem, amados. Vamos viver pela fé e na fé. Tem essa sensibilidade, amado. Você é crente. Tem os meios naturais que nós devemos usar, mas não se esqueça da sua fé. A enfermidade apareceu, vá no médico, o médico vai passar os medicamentos, você vai tomar os medicamentos, você vai fazer todo o protocolo, mas você vai lutar em fé. Eu falei, Sara, essa semente está no teu ventre, a gente vai regar ela com oração até essa semente se tornar uma árvore fora do teu ventre. Não tenha medo, vamos viver pela fé, sabe? Um dia após o outro, sabe? Fé, fé. A gente só precisa de fé. Eu quero te convidar a exercitar a tua fé nessa hora, junto comigo. O pai do garoto falou: se tu podes crer, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus falou: o problema não é eu poder fazer, eu posso fazer. O problema é se tu podes crer. Se tu podes crer, tudo é possível.